seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Caros colegas, este é um episódio diferente do habitual. Há circunstâncias da vida que nos obrigam a sair do registro habitual. Nenhum de nós consegue estar ou ser indiferente ao que se está a passar no mundo e a esta guerra terrível na Ucrânia. O momento que vivemos é um momento grave, dado o sofrimento de tantos inocentes e tantas vidas destruídas. Há alguns dias atrás, enquanto presidente do europeus, a Rede Europeia de Médicos de Família para a Prevenção e Promoção da Saúde, assinei uma declaração conjunta com as principais redes europeias de médicos de família, o EQUIP, o EURACT, o IGPRN, assim como o Executive Board da UNCA Europe, a principal organização europeia da medicina geral e familiar. Nesta declaração, expressamos a solidariedade dos médicos de família europeus em relação aos nossos colegas médicos de família ucranianos e lançamos um forte apelo para que se pare esta guerra. Partilho convosco uma pequena parte dessa declaração. A guerra viola os direitos humanos. A guerra leva à opressão. A guerra é uma causa evitável de sofrimento e de doença que se prolonga ao longo da vida. Como médicos de família, cuidamos dos nossos pacientes durante todo o seu ciclo de vida. Na nossa prática clínica, no dia-a-dia, apercebemos-nos bem como eventos de vida extremos podem prejudicar o ser humano. Sem direitos humanos fundamentais, não é possível alcançar saúde e qualidade de vida. Nós vemos a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência da doença, e como um direito humano fundamental. Com esta mensagem, desejamos expressar a nossa solidariedade ao povo ucraniano e a todos os seres humanos que sofrem com esta guerra. Desejamos expressar a nossa solidariedade aos nossos colegas médicos de família ucranianos. Desejamos fazer um forte apelo à Rússia para parar esta guerra e retornar às negociações diplomáticas. E agora, caros colegas, tenho para partilhar convosco o testemunho de um colega nosso, o Pavlo Kolesnik. É um colega médico de família que vive em Uzhhorod, uma cidade ucraniana que fica junto à fronteira com a Eslováquia. Portanto, vive num território que ainda não foi afetado pelos ataques militares russos. Mas, mesmo assim, está já a sofrer consequências desta guerra. O dia-a-dia deste nosso colega tem sido ocupado sobretudo com os cuidados de saúde que vai prestando aos milhares de refugiados que vão chegando do centro e das regiões norte da Ucrânia. So we have several options for the refugees. The first option is to host them here in the region and to let them stay here, hopefully till the end of this disaster. The second option is for women and kids to move also to the neighboring countries abroad. Some of them, I'm talking about women and men, and children, because men are not allowed to go because of the military condition here in Ukraine. So the first option is to host them in the families. So meanwhile, I have a big, nice house, the family nest of my grandparents, and we keep this house now for 12 people who came from Kiev, and they're our relatives of our relatives, their friends who live there under our roof.
And we hope that we host them warmly and they are satisfied after this stress. So the same do many people in my region. And I'm really proud of their hospitality and their warm, big hearts. The second option is for people who have to find some settlement. These are dormitories, hotels, which are opened for free for refugees, and they are being settled there. In schools, in kindergartens, in some special, not very specially prepared, but there's the special places with some rooms where people can be settled. So the beautiful example of the hospitality of our people is that our citizens within 2 or 3 days collected a huge amount of their personal goods or aid, humanitarian, medical, clothes, some blankets, pillows, other stuff, food. They collected, bring it to special shelters. We screen it and we distribute it to the shelters, which are being organized in the city. We don't know how many will be organized soon. Meanwhile, we have over 5-6 shelters for refugees, but the line of refugees is enormous, is huge. We have trains which are working very hard, coming with people with new victims of the war. So medical help. Actually, we try to collect the supply for their medical help, and that's what we really need now for civil people. So to collect some medical things, because meanwhile our pharmacy is really, it was not ready for such a big number of people. What kind of medical supplies are already in shortage, Pavlo? Actually, we have 2 options. The first option is to help soldiers, which we are always thinking about, and we try to collect from the neighboring countries hemostatics, tourniquets, wound materials, analgesics, sedatives, definitely sedatives. We need them badly, all kinds of sedatives, because people are in shock. We didn't expect this, and that was the idea of helping there in the central Ukraine or eastern Ukraine. But as for our region, the refugees, we have the usual internal diseases or pediatric diseases which they had and which they brought with themselves here, and which are definitely accelerated because of this panic and problem. And so antidepressants, definitely, we will need them very soon. Meanwhile, they are shocked, they just needed some sedatives. Yeah. But soon they will get depression from homesick, from missing their dear ones. This is the first purpose. Then definitely we will need diabetic stuff, hypertensive stuff, asthma stuff. So pediatric. Daily medication people do. Yeah. Typical, usual medication, because, sometimes people come with just some clothes on them and without any supply. And I suppose lack of money, because what could they do? Sometimes they were in the, this underground, they were for many hours or sometimes days. And then they tried to move to the Western region without any medical supply for themselves. Este é um excerto de um trabalho realizado pela nossa colega Sofia Batista, co-editora do portal MG Familiar, e que podereis ver na íntegra, em vídeo, quer no portal MG Familiar, quer no nosso canal do YouTube, quer também na página do MG Familiar no Facebook. O meu muito obrigado à Sofia e ao nosso colega Pavlo pela realização deste excelente trabalho e pelo testemunho que ele nos dá. Além do link do acesso ao vídeo, com este episódio partilhamos também uma carta desse nosso colega, do Pavlo, onde ele explica como o podemos ajudar, e deixo aqui um apelo para que o façam. Caros colegas, muito obrigado pela vossa companhia neste episódio, um episódio diferente, e fiquem bem, fiquem em paz. Até ao próximo episódio. And speaking about my pain right now makes me a bit better feeling right now, because I need to speak out, as I try to support other people, but sometimes the doctor has to speak out and to speak to somebody. So thank you for listening, and thank you for inviting me to speak. The second thing, I am really without support of our European friends, it couldn't be possible for us to stay and to survive and to be resilient right now in this very hard time. We are not soldiers. We are not military prepared much.
some of them are professionals, but professional army is not so huge. But other people are ready to struggle, and this is something which is really amazing. And with help of our European friends, with their support, we really feel much stronger. And thank you for your support. We really need your support, any kind of support, emotional, spiritual, physical. We need the support of political. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.